O que é que realmente define o sucesso e a felicidade na vida de uma pessoa? Será que é o QI? Ou haverá algo mais profundo em jogo? Bem, hoje vamos explorar a resposta mergulhando num conceito que mudou tudo: a inteligência emocional, inspirada no trabalho absolutamente revolucionário de Daniel Goleman. Para começar, vamos olhar para os dois lados de uma mesma moeda. De um lado, a calma, a gentileza. Do outro, o caos e a agressividade. Este contraste tão gritante revela muito sobre a crise emocional que vivemos hoje em dia. O Goleman começa por nos levar a um dia de verão daqueles insuportáveis em Nova York. Dentro de um autocarro, o ambiente está pesado, toda a gente irritada, mas de repente, uma simples saudação do motorista muda tudo. Ele começa a conversar, a comentar sobre as lojas, age quase como um pacificador urbano e transforma aquele ambiente hostil num espaço de humanidade. E agora, a realidade brutal, em total contraste com a atitude daquele motorista. Temos aqui algumas manchetes que o Goleman encontrou nessa mesma semana. E atenção, isto não são incidentes isolados. São sinais. Sinais alarmantes de um profundo analfabetismo emocional, onde a falta de controle dos impulsos e a falta de empatia levam a tragédias por motivos completamente fúteis. A verdade é que estamos no meio de uma espécie de descontrolo geral das emoções. O ponto do Goleman é muito claro. A gentileza e a violência que acabamos de ver não são exceções à regra. São, na verdade, o reflexo de um déficit cada vez maior nas nossas competências emocionais. E isso afeta toda a gente, em todo o lado. Ok, mas de onde é que vem esta crise? A resposta, na verdade, está dentro de nós. Todos temos duas mentes que estão numa batalha constante: a razão contra a emoção. Vamos lá perceber melhor este conflito interno. É exatamente isto. Temos a mente racional, a parte lógica que pensa, que analisa, e depois temos a mente emocional, que sente. É impulsiva, muito poderosa e às vezes parece não ter lógica nenhuma. Na maior parte do tempo, até que trabalham bem juntas. Mas quando entram em conflito, o resultado pode ser explosivo. E isto leva-nos a um conceito-chave do Goleman, o sequestro emocional. De certeza que toda a gente já passou por um momento em que simplesmente explodiu e depois se arrependeu. Pois, isso é um sequestro. É quando a nossa mente emocional, o nosso sistema de hilar mais antigo, toma o controlo antes que a parte racional sequer tenha tempo de pensar. É um mecanismo de sobrevivência que, hoje em dia, muitas vezes nos mete em problemas. A tragédia de Matilda Crabtree é um exemplo devastador. A sequência é clara. Começa com um gatilho inofensivo, uma brincadeira de uma miúda. Isto desencadeia uma reação emocional de medo puro no pai. A ação impulsiva, disparar a arma. E o resultado é uma tragédia impensável. É um sequestro emocional levado ao extremo, onde o medo simplesmente apagou por completo a razão. E aqui está o cerne da questão. Nós hoje enfrentamos problemas do mundo moderno com um cérebro emocional que foi desenhado para as urgências do Pleistoceno. O nosso cérebro evoluiu para reagir a leões na savana, não ao encontrar um acidental numa festa ou uma discussão de trânsito. Mas, se o problema está na forma como o nosso cérebro funciona, a solução também está. E a resposta é a inteligência emocional. Então, o que é isto exatamente? A inteligência emocional, ou IE, é a capacidade de perceber, entender e gerir as nossas emoções, e também de perceber, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. E é muito importante perceber que isto não é só sobre ser simpático, é sobre ser inteligente com as emoções, para conseguirmos navegar pela vida de uma forma muito mais eficaz. O Goleman divide a IE nestes 5 pilares fundamentais. É como uma escada. Tudo começa na base, com a autoconsciência. Sem ela, não conseguimos subir para os degraus seguintes. Depois vem a autorregulação, a motivação, a empatia e, lá no topo, as competências sociais. Cada um destes pilares apoia-se no anterior. Para percebermos a autoconsciência, há uma história zen que é perfeita. Um samurai, muito orgulhoso e impaciente, exige que o mestre lhe explique o que são o céu e o inferno. A resposta do monge, um insulto direto. A honra do samurai é atingida em cheio. Ele puxa da espada, completamente cego pela raiva, pronto a atacar. E é aí que vem a reviravolta. O monge, com toda a calma do mundo, diz: isso é o inferno. O inferno era aquele momento, o sequestro emocional do samurai. E no instante em que ele percebe isso, em que a ficha cai, ele acalma-se. E o monge conclui:
E isso é o céu. A autoconsciência é a chave que nos liberta da nossa própria prisão emocional. Muito bem. Vamos sair da teoria e passar para a prática. Como é que a inteligência emocional aparece no nosso dia a dia, nos relacionamentos, no trabalho? Os exemplos são muito poderosos. Vejamos um exemplo muito prático dentro de um casamento. Há duas formas de abordar um problema. Do lado esquerdo temos a queixa inteligente. Foca-se numa ação concreta e no sentimento que essa ação provocou. Isto abre a porta para uma solução. À direita, a crítica destrutiva. É um ataque pessoal que só vai gerar mais conflito. A eu aqui faz toda a diferença. E aqui, as consequências da falta de são trágicas. O acidente de avião não foi por uma falha técnica, mas sim por uma falha de liderança. O capitão McBroom, com a sua baixa inteligência emocional, criou um ambiente de trabalho tão intimidante que os seus copilotos não se sentiram à vontade para comunicar uma informação vital. O avião estava a ficar sem combustível. 10 pessoas morreram. Porquê? Por causa de uma falha de comunicação que tinha na sua raiz a falta de inteligência emocional. O ponto essencial é este. A inteligência emocional muitas vezes pesa mais do que o QI para o sucesso na vida. E não estamos a falar de competências sociais vagas. Estamos a falar de ferramentas cruciais para a liderança, para os relacionamentos e até para a nossa saúde. Aí é absolutamente fundamental. A grande questão que fica é: isto é algo com que se nasce ou é algo que se pode desenvolver? E é aqui que está a mensagem mais otimista disto tudo. A resposta é um grande sim. Os nossos circuitos cerebrais emocionais são moldados pela experiência. Ao contrário do QI, que não muda muito, a inteligência emocional pode ser aprendida, pode ser melhorada ao longo de toda a vida. Muitas vezes deixamos essa aprendizagem ao acaso, mas podemos e devemos tomar as rédeas dela. E aqui está uma ferramenta prática, ensinada a crianças, mas que serve para toda a gente. O método do semáforo. Luz vermelha. Para. Acalma-te. Pensa antes de reagir. Luz amarela. Pensa nas opções que tens. Luz verde. Age, mas de forma construtiva. É um modelo super simples para praticar a autorregulação e não sermos reféns dos nossos impulsos. E terminamos com esta reflexão. Se pensarmos no custo do analfabetismo emocional, desde a violência à depressão ao insucesso profissional, e se sabemos que estas competências podem ser ensinadas, então a questão passa a ser um imperativo social e moral. Se é possível construir um futuro com mais empatia e mais equilíbrio, por onde é que devemos começar?